Fala pela torcida corintiana, forte abraço, Matheus Miguel Quintino e Beatriz Mainetti, diretamente aqui da sala de imprensa da Neoquímica Arena. Infelizmente falando com vocês após uma derrota do Corinthians, algo que não acontecia há um tempo aqui em Itaquera. O Corinthians foi derrotado hoje pela equipe do Ceará por 1-0 e perdeu uma grande oportunidade, né? A gente vinha conversando durante a semana e principalmente hoje, durante o pré-jogo, a gente falava, a tabela do Campeonato Brasileiro sorriu pro Corinthians. Mas o Corinthians não perguntou nada pra ela, né, Bia? Já dizia Skank, se a sorte lhe sorriu, por que não sorrir de volta? Você nunca olha a sua volta. O Corinthians definitivamente não olhou, o Corinthians não quis dar atenção às chances que o Campeonato Brasileiro fornecia para ele e conseguiu perder para o Ceará dentro de casa. E o que mais dói, Tino, é que a gente perdeu tendo mais posse de bola, mas sem nenhuma efetividade. A gente tinha mais o controle do jogo, mas não chegava no ataque. Se não chega no ataque, não faz gol. Fato. E não é loucura a gente falar que os nossos melhores atacantes no dia de hoje, tirando o ponta Dieguinho, que já vamos falar sobre ele, que foi acho que a única grande notícia do Corinthians no jogo de hoje, foi os zagueiros, né? Gustavo Henrique e André Ramalho, que tiveram as melhores oportunidades, e longe de ser também uma grande partida do André Ramalho, que errou muito. O Dorival, inclusive, na coletiva, explicou o porquê da escolha dele e não do Tchoca, e deu a entender, Bia, que o André Ramalho é o titular da posição, tá? Falou que tinha também essa questão do controle de energia, mas ele tinha que ser justo ao que estava acontecendo. O André Ramalho era o titular, então era natural que ele voltaria. Então, meu amigo, você aí de casa que pede João Pedro Tchoca como titular, na cabeça do Dorival ainda o André Ramalho é o da posição, e também ele explicou que é o seguinte, o Ceará, como a gente viu hoje, ia ficar em bloco baixo, né? Ia defender. E o André Ramalho tinha esse passe entre linhas melhor que o João Pedro Tchoca. Nessa daí eu concordo com o Dorival. Agora um fato é, o Ceará só veio buscar o erro do Corinthians, Bia. E aí não dá para errar como o Yuri Alberto errou, entregou a bola no pé do Ceará, que com 3, 4 passes já estava na cara do gol do Corinthians. E aí o Ceará no primeiro tempo faz esse gol e depois só se defende, e o Corinthians faltou muita criatividade para furar essa defesa, né? Existem alguns pontos nessa fala que a gente precisa tratar, Quintino. O primeiro deles é, mesmo que essa tenha sido a intenção do Dorival de manter uma justiça, eu ouso dizer que o Dorival foi injusto com o João Pedro Tchoca. João Pedro Tchoca vinha numa sequência muito boa, tinha demonstrado já em mais de uma oportunidade que merecia ser esse titular do Corinthians, e o Dorival devolveu a posição para o André Ramalho, muito mais por um passado recente do André do que necessariamente por merecimento. Então, para mim, Dorival errou nessa. A saída de bola do André Ramalho hoje não funcionou, muito por uma questão de falta de ritmo do jogador. E numa dessas, a gente precisa entender que se é para a gente atacar uma equipe em bloco baixo, se a gente for subir os nossos blocos para conseguir atacar uma equipe em bloco baixo, a gente precisa de velocidade para voltar. Hoje, o erro defensivo do Corinthians, fora a assistência que o Yuri Alberto deu para o gol do Galeano, a gente precisa citar também a falta de intensidade, especificamente dos nossos zagueiro André Ramalho e também do nosso lateral /ala Matheus Bidu, que não conseguiram suprir a necessidade ali atrás. No lance do gol, o André Ramalho, na minha opinião, tinha que ter voltado com mais velocidade. Mas isso não tira o erro do Yuri Alberto, que tentando aquela faltinha que ninguém nunca dá, acabou perdendo a bola na frente. Exatamente, contou com a sorte, o Ceará aproveitou a única oportunidade que o Corinthians cedeu para eles ali no erro no primeiro tempo, e aí volta para o segundo tempo, Ceará bloco baixo de novo, Corinthians com muita dificuldade. Isso é outra coisa, né? O Ceará não quis jogar no segundo tempo. Um antijogo que foi ativamente premiado pela arbitragem, que deu 1 ou 2 cartões amarelos só, se eu não me engano, para a equipe do Ceará, apesar do antijogo claramente praticado. Ainda no primeiro tempo, o Pedro Henrique, ex-jogador do Corinthians, pediu para ser atendido, a maca entrou, assim que a maca entrou, ele levantou. É verdade. E falando de cartão amarelo, daqui a pouco a gente já vai falar também sobre algo que, vou te falar, viu, não dá para acontecer isso daí, né? Mas, meu, falando de algo que, por exemplo, que não funcionou de fato. Se o Corinthians mesmo faltou muita intensidade, o trio da frente, Garro, Memphis e Yuri Alberto, não funcionaram hoje, e isso é um fato. Quando a gente sempre falava, né, o bom de ter os três é que quando um não tá bem, o outro puxa, né, o outro resolve. Hoje nenhum dos três estiveram bem. Então ficou devendo muito ali, tanto de Memphis, tanto do Yuri, quanto do Garro. O Memphis, inclusive, sai ali, e tem uma divisão ali, né, Bia, de aplauso com a entrada do Guinegão, com vaias ali pro Memphis. A gente ficou também pensando, pô, será que é uma vaia também, de repente, pro Dorival, da substituição, de ter tirado o Memphis? Enfim, mas que existiram vaias, isso existiram. E tinha muita gente ali também na beira, incomodada ali com a partida do holandês, que errou muito passe também. Assim como o Yuri, mais uma vez, o jogo muito abaixo, e o Garro que, por mais que a gente fale, né, Bia, sempre assim, pô, tentou bastante, mas errou praticamente tudo. E no final ainda,
coroou essa partida abaixo dele com um cartão amarelo estúpido que tira ele fora do jogo do Majestoso. A grande questão é a seguinte, hoje foi um jogo horrível do Triugin como um todo, Sim. né? Eu acho que o Corinthians não conseguiu funcionar no meio de campo. Para mim, há um erro de interpretação tática do Dorival Júnior. Ele escolhe um meio de campo que não tem nenhum tipo de marcação, e se ele entende que o Ceará vai jogar no erro do Corinthians, ele precisa ter pelo menos uma pessoa nesse meio de campo que consiga parar a jogada. O Maicon não é esse cara, o Breno Bidon não é este cara, o Dieguinho não é este cara e o Rodrigo Garro também não. Então, são situações que precisam ser melhor esclarecidas ali dentro, e isso passa muito também pelo elenco do Corinthians. Agora, no ataque, os três foram completamente ineficazes. Completamente. Partida muito ruim de Memphis, Garro e Yuri Alberto. Sobre o Rodrigo Garro, Quintino, a gente viu esse ano 3 exemplos de displicência do Triugin. O pênalti de cavadinha do Memphis contra o Mirassol, o pênalti de cavadinha do Yuri Alberto no Flamengo e agora um cartão amarelo totalmente evitável do senhor Rodrigo Garro. Eu até comentava no pré-jogo que eu não me preocupava com o Rodrigo Garro porque ele conseguia segurar o cartão. O último lance do jogo. 95 minutos e 15 segundos de jogo quando o Rodrigo Garro tomou aquele cartão amarelo. Um cartão besta, numa falta que ele sofreu e ele levanta reclamando e querendo arrumar a confusão. Pode ser a característica do jogador, mas existem situações em que ele precisa pensar no grupo e não no próprio chilique. É isso. Destaque positivo, o Dieguinho, né, Bia? Fez uma grande partida, o Dorival ainda, até na primeira pergunta coletiva, sem ser questionado, ele falou, algo que a gente tem que levar hoje em consideração é a boa partida do Dieguinho, tava merecendo a oportunidade e aproveitou, o Mateuzinho falou bem dele também, né, o Maicon falou também do Dieguinho, então muito importante aí a gente ter esse garoto que aparece também, quem sabe com uma opção para esse futuro do Corinthians, muito novo, muito gás, muita personalidade e chamou a responsa para ele. E com o bloco baixo, Bia? Só um parênteses, desculpa, aproveitando a resposta do Mateuzinho sobre o Dieguinho, deu a entender que ele mesmo se sente muito confortável de jogar com um jogador que abre bastante, que sobe bastante, que dá até liberdade para ele ali. Então, olho para ver se isso vira uma variação constante. É isso, agora o Corinthians, a gente vai ficar um tempo sem Corinthians agora, né, o Majestoso daqui 1,5 praticamente, na quarta-feira da outra semana, e agora o Corinthians deve ter alguns dias de folga aí, treinamento, tem data FIFA, tem gente convocada, a gente para se recuperar, e agora o Corinthians volta a pensar depois no Brasileirão contra o São Paulo, aqui também na Neoquímica Arena. O Corinthians vai para a 13ª colocação, o Ceará acaba ultrapassando ele, perdemos a oportunidade aí de estar no G8, mas enfim, Bia, é o que resta aí, tem muita coisa pra gente analisar. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E também, por mais que seja difícil hoje, deixa o like, né, Bia? Ajuda a gente aí. A gente não tem culpa do que fez o Corinthians hoje. Beijo pra vocês e até mais. É nóis.